Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, quarta-feira, e hoje é a última quarta-feira do mês. E nós temos uma característica nessa casa, que toda a última quarta-feira do mês, nós temos todos os grupos de estudo se reúnem para o trabalho com a área da família. Então, temas relacionados à área da família, sempre na última quarta do mês, das 19 às 20 horas, que é aberto a todos que queiram participar sempre. Nós também, neste horário, temos o atendimento fraterno na casa, nós temos a biblioteca funcionando, e agora, dando continuidade às atividades da casa, nós vamos para a parte da exposição doutrinária. Aos internautas que nos acompanham no site espiritismosul.org.br, ao vivo essa palestra, e depois fica gravada lá no site espiritismosul.org.br. Vamos então, convido a todos para a prece, a fim de darmos início a esta atividade. Agradecidos, ó Deus, pela vida imortal de todos nós. Agradecemos a nossa existência de espíritos imortais. E no processo de aprendizado, a atual encarnação que estamos vivendo, para que aqui, na escola terrena, possamos aprender. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador, causa primeira de todas as coisas. Obrigado, nosso professor e mestre, Jesus de Nazaré, guia e modelo para a humanidade, pelas lições e pelo amparo que nos concede, juntamente com a espiritualidade maior, nosso protetor espiritual, também chamado anjo de guarda. Agradecemos. E que neste momento, sob esta inspiração divina, possamos estar, para melhor compreendermos as lições das leis divinas que nos traz o Espiritismo. E assim, em vosso nome, ó Deus, em nome de Jesus, de Bezerra de Menezes, estes benfeitores amigos, nós damos iniciado esta atividade. Diz Cortella que o emprego é fonte de renda e o trabalho é fonte de vida. É muito interessante, porque quando falamos trabalho, muitas coisas passam à nossa mente de acordo com a nossa história, de acordo com as experiências que já vivemos ao longo da nossa encarnação. Mas esta expressão, o emprego é fonte de renda e o trabalho é fonte de vida. Poderíamos aqui falar muita coisa a respeito do trabalho. No entanto, como é do nosso interesse, e até mesmo por estar contido em O Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos é a obra básica do Espiritismo, que Allan Kardec publicou no dia 18 de abril de 1857, inaugurando o Espiritismo na Terra, neste conteúdo doutrinário, neste corpo doutrinário, nessas orientações. E o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, na sua terceira parte está as leis morais, e ali está uma das leis morais. E as leis morais são as leis de Deus, as leis divinas, as leis da natureza. E uma delas é a lei do trabalho. Então o trabalho é lei divina. E trazendo este tema para o Espiritismo, para que possamos fazer, nesse curto período que temos, uma análise como
o Espiritismo, o trabalho e o Espiritismo em nossas vidas. O trabalho é esta fonte de vida. Então, Allan Kardec conceitua, a espiritualidade conceitua o trabalho como a atividade útil. Toda atividade útil é trabalho. Então, quando nós analisamos e vemos que muitas vezes estamos estressados com o emprego, aquela atividade que nos é fonte de renda por vários motivos. No entanto, o trabalho não nos estressa. O trabalho é fonte de vida. O trabalho nos faz bem. O trabalho revigora as nossas forças. O trabalho nos traz autoestima. E quando trabalhamos, ficamos contentes com os frutos do nosso trabalho. A atividade útil que nós realizamos. E que muitas vezes não é valorizada. O próprio nosso Mestre Jesus encarnou na Terra há mais de 2000 anos atrás. E ele, nesta sua encarnação, conforme o seu programa de trabalho. Porque Jesus faz um programa de trabalho quando é criado o planeta Terra. E ele, tendo a missão divina de cuidar desse planeta desde a sua formação, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus traça um plano de trabalho para o planeta, desde a sua formação, e para aqueles que aqui estariam ligados no seu processo de educação nesta escola, das muitas escolas que existem no universo, a escola terrena. E nesse projeto, ele coloca que ele mesmo encarnaria para nos dar o exemplo, nos mostrar através do trabalho o que deveríamos fazer, o que deveríamos realizar para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa alegria, a nossa felicidade. Então Jesus, ele mesmo encarna para fazer isso. E durante este período da sua encarnação, ele realiza as atividades que ficaram registradas na história e que chegam até nós através de vários contos. Uma das passagens de Jesus é quando está no livro Cornélios, o centurião que viu Jesus, que é um livro ditado pelo espírito Rochester, e que relata que este centurião, ele estava com uma pessoa muito querida, doente, e foi procurar Jesus, para que Jesus então curasse aquela pessoa. E ele encontra Jesus, e Jesus está pregando, e ele encontra Jesus junto aos seus discípulos, e ele conversa com Jesus e pede a Jesus que ajude aquela pessoa que está lá na casa dele. E então Jesus diz: muito bem, eu vou atender o teu pedido, vamos lá? E ele diz: não, quando, diz o centurião, que era o comandante,
tem uma tarefa a ser feita, eu mando um dos meus soldados e ele vai e cumpre. Então eu tenho certeza que o Senhor, com a sua capacidade, dê uma ordem daqui e esta pessoa lá vai ficar curada. E Jesus olha aqueles que estão à sua volta e diz: nunca vi uma fé como esta, fazendo com que aqueles que estavam com Jesus ficassem um tanto encabulados, porque Jesus: nunca vi por aqui uma fé como esta. E então manda que o centurião retorne, porque a pessoa está curada. Ou seja, a fé é o resultado do nosso trabalho. A fé se desenvolve, não é algo que surge aqui e acolá. Ela é um resultado do nosso trabalho. A fé não precisa que esteja lá. E às vezes a gente fraqueja nisso. A gente precisa ainda de uma coisa material. As religiões do passado tinham imagens para que a pessoa se apegasse àquilo. Aos poucos isso está desaparecendo, mas ainda nós temos que precisa daquela pessoa ter um contato físico para acreditar em algo. Acredita, tem fé e desenvolve esta certeza, mas precisa ver para querer, precisa tocar, precisa de algo material, precisa sustentar a sua fé em coisas materiais, sendo que o reino do Mestre é espiritual. É espiritual. Isto, quando compreendemos, nos faz bem, quando entendemos como é que se processam as coisas. Às vezes a gente diz assim: eu vou no centro espírita para tomar um passe. Até porque a gente coloca tudo no trabalho do passe como um milagre da vida. Por que eu tenho que ir no centro espírita tomar um passe? Por que eu venho aqui e se eu não tomo um passe, eu saio daqui como se não tivesse aproveitado a minha vinda à casa espírita? Por quê? Será que eu parei para me questionar isso? Faz 20 anos que eu frequento a casa espírita, frequento o grupo de estudos e vou tomar o passe. Se eu não tomo o passe, parece que eu fui a Roma e não vi o Papa. Parece que eu fui à França e não visitei o túmulo de Kardec. Tem que ter uma coisa para mim me apegar, porque a minha fé ainda vacila. Talvez até porque não tenha estudado e não compreenda como é que trabalham os espíritos no centro espírita. Que muitos de nós, só pelo fato de estar neste ambiente, aqui existem vários espíritos trabalhando. Mas nós não vemos, nós não acreditamos. Eu preciso ver alguém ali na sala de passe colocando a mão sobre a minha cabeça para me acreditar, porque senão eu não creio. Eu não creio que aqui estamos cheios de espíritos, apesar do espiritismo nos comprovar isso, que os espíritos estão trabalhando aqui, estão vendo o que nós estamos necessitando e já estão suprindo as nossas necessidades neste ambiente de fluidos que estamos todos nós mergulhados. Mas aquele centurião tinha fé. Ele acreditava no trabalho de Jesus.
que ele desse uma ordem e que teria um resultado. Jesus está pregando ao povo. E é uma multidão à sua volta. E Natanael, agora não sei o nome, ele era paralítico há 25 anos. E ele queria ser curado. E tem aquela multidão à volta de Jesus, e ele está fora da multidão gritando: Jesus, me cura! Tanto que ele gritou que a multidão olhou para trás, mas era uma multidão em torno de Jesus. E ele então foi carregado por as pessoas até aonde estava Jesus. Jesus, me cura! E Jesus, na sua serenidade, naquele olhar sereno, naquele magnetismo que envolvia as pessoas, Jesus ora para Natanael e pergunta: tu crê que eu te posso curar? Tu crê nisso? Será que cremos? Será que a nossa fé é suficiente? Porque já dizia, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é uma sementinha. Se a sua fé for do tamanho de uma sementinha minúscula, será capaz de transportar montanhas de dificuldades. Tu crê que eu te posso curar? Eu creio sim, Senhor. Então te levanta, Natanael. E ele esforça-se para levantar, fica de pé e cai de novo. Então Jesus abaixa-se, conversa com ele e diz: levanta-te. E Jesus começa a se levantar, e Natanael, acompanhando-o, fica de pé e diz: aleluia! Estou curado. Neste momento, outro homem que está com o seu corpo coberto de feridas da lepra, grita para Jesus: me cura! E Jesus cura aquele homem que estava com o corpo coberto de feridas, que cheirava mal aquelas feridas. O cura. Uma outra mulher que estava cega grita: me faça ver, me ajude. E retoma a visão. Enquanto o mestre conversa e fala das leis de Deus para o povo. E fala das leis de Deus para o povo. Ele usava esse recurso, até mesmo porque se ele curasse antes, para falar depois, não ficava ninguém. Então a gente faz a palestra primeiro, depois dá o passe. Ele disse: não, eu vou falar para quem? E assim ele fazia. E chegou no final da tarde daquele dia de muitas atividades, e Jesus está agora na casa de Simão Pedro. Já é o final da tarde. Ele está sentado à varanda, olhando ao longe. E Pedro vê que ele está muito sério, pensativo. Diz aos outros que não o incomode, que o deixe. Mas Pedro se preocupa e vai até o mestre
e o vê fitando o horizonte, como se uma carga muito pesada estivesse sobre os seus ombros. E ele diz: mestre, por que esse olhar pesado? Hoje foi um dia tão produtivo. Quantos curamos? Quantos foram curados? Porque muitas religiões se apegam nisso. Venha que nós vamos curar. Curamos tudo. Curamos até dente cariado. E as rádios estão cheias de propaganda, de gente curando e prometendo cura. Eu estou surpreso que tem uma pessoa ledora de cartas, ou sei lá o que é, que está colocando propaganda na TV, em horários nobres. Meu Deus, isso é uma nota. Deve ter um público enorme. Então diz Pedro para Jesus: nós curamos muitos, foi um dia produtivo. Quantos foram curados? E Jesus olha para Pedro e diz: pois é, Pedro, será que foi para isso que eu vim à terra? Porque neste momento, Natanael está num bar, bebendo com a turma e dizendo: agora eu vou viver tudo que não vivi nesses 25 anos de paralisia. Aquele que estava com o corpo coberto de feridas, agora está no bordel. Porque agora ele pode se aproximar das pessoas e joga-se no vício da sexualidade. Vício sexual. Deixa-se dominar e domar pelas paixões da terra, que é o que o homem chama de felicidade. Aquela mulher que restituiu a visão, neste momento ela diz: agora eu vejo. E todos aqueles que fizeram pouco de mim, agora vão ter o troco, porque agora eu vejo. Será, Pedro, que eu vim à terra para remendar corpos? Será que foi para isso que eu vim à terra? Para remendar corpos? Mas o povo ainda necessitava disso. E ele diz a Pedro: eu enviarei um consolador para ficar com os homens quando esses estiverem melhores. Mas se nós examinarmos o mundo, há mais de 2000 anos atrás, com o mundo de agora, parece que o que mudou foi somente os costumes, porque parece que o povo, que o ser humano, que o terráqueo ainda vive as mesmas ilusões. Ainda está atrás do remendo do corpo. E esquece-se do porquê está aqui na terra. Será, Pedro, que eu vim à terra para remendar corpos? Foi para isso? Por que será que a enfermidade alcança a nós outros? E todos nós somos alcançados pela enfermidade. Não há na terra, a não ser algum missionário
que não passe as suas provas difíceis. Sejam enfermidades do corpo físico, sejam enfermidades da alma, morais, no campo das convivências e das vivências, do comportamento, os mais variadas dores que chegam dentro e que alcançam o nosso lar. Por quê? Será que Deus se enganou? Será que esta enfermidade, ela não é, na verdade, a nossa cura? Então, às vezes, nós trocamos. Então, nós vamos ao templo religioso, e eu falo nós, eu estou me incluindo, eu estou incluindo todos os trabalhadores da casa espírita. Nós buscamos o templo para o remendo do corpo e não para a cura verdadeira. E não para a cura verdadeira. Porque aquilo que nos toca, a enfermidade, seja física ou não, que nos afeta e que nos faz sofrer, ela é o alerta de que algo está indo mal. Então nós queremos remediar. Alguém que coloque uma tampa na ferida, mas que não se preocupe com o que está lá dentro. Porque a ferida, ela deve ser curada de dentro para fora. Então é um paliativo. É algo externo. É o remendo do corpo sem o cuidado do trabalho da cura verdadeira. Porque a cura verdadeira, ela dá trabalho. Dá trabalho. Cansa. Nos desanimamos muitas vezes. E às vezes dizemos assim: eu tenho que curar. Veja só o peso que é para nós. Eu tenho. Então está ali a ferida aberta, seja no campo físico, seja no campo moral. Alguma coisa que está me afetando, alguma coisa que está me incomodando, e às vezes a gente tem vontade de chutar o balde. E aí a gente diz assim: mas eu sou espírita, eu estou indo no centro espírita, e eu fui justamente naquele dia que tinha aquela palestra. Quem tinha que estar lá era o meu marido, quem tinha que estar lá era a minha mulher, quem tinha que estar lá era meu filho. Aqui, mês passado eu fui fazer uma palestra numa escola, e chegou uma professora e me disse assim: mas o meu marido que tinha que estar aqui. Eu digo assim: quem tinha que estar aqui não está, então. Eu fiz a palestra para as pessoas erradas. Claro que eu sempre faço a palestra para mim primeiro. Se eu for fazer uma palestra e tiver só eu no salão, tá ótimo, porque a palestra é para mim. Eu preciso ouvir e repetir isso para ver se eu aprendo um dia. Então, quando a ferida está nos afetando e que a gente quer chutar o balde, mas eu sou espírita, eu tenho que manter a calma, eu tenho que perdoar, eu tenho. Então é um peso para mim, é um sofrimento para mim. Porque o que eu queria mesmo era chutar o balde. Então eu estou sufocando alguma coisa. Curar, arremendar corpos, ao invés de cuidar da cura, que é o que Jesus recomendou.
Então ainda nós estamos muito nisso. A gente vem para Casa Espírita tomar passe. Vem para Casa Espírita tomar passe. Às vezes eu digo assim, dei uma palestra, fez aquela prece sentida, aqueles que não estiverem se sentindo bem, podem ir embora. Não precisa do passe, se quiserem ir, porque o passe não é obrigatório, é para quem quer. Porque a gente vem e se não tiver o passe, parece que não valeu a pena ter vindo na Casa Espírita essa noite. Por quê? Será que nós já nos perguntamos por quê? Ou será que a cura é muito mais difícil do problema que nós estamos enfrentando? Porque não há quem não tenha problema. Não há quem não tenha. É só a gente abrir a boca e dizer assim, eu estou com um problema, chegou, o meu é pior. Tu não conhece o meu, senta aí. E a pessoa vai começar a contar o seu problema e ela diz assim, tudo começou quando eu nasci. Vai longe essa conversa. Então nós temos sim problemas, os problemas existem. Não há na terra quem não os tenha. Mas qual a solução? A solução dá trabalho. Dá muito trabalho. Começa por estarmos aqui refletindo, lermos e estudarmos as obras que Allan Kardec publicou, virmos para os grupos de estudos e estudarmos e aprendermos, porque o aprendizado vai nos gerar melhoras na nossa vida. Porque o aprendizado se dá com a prática, com o exercício daquilo que estamos nos informando, aquilo que está chegando a nós. Nós vamos colocar em prática, vamos colocar em exercício. E Deus nos dá isso. Hoje eu estudei sobre paciência, aquela pessoa como escreveu bem. E aí Deus agora nos dá uma provinha de paciência, aquelas bem pequenininhas, assim, sabe? E a gente roda. Puxa vida, aí desanima, né? Eu estudei, estava tão entusiasmado, e aí chegou essa pessoa e acabou com a minha paciência. Rodei feio. Porque a gente precisa treinar. E Deus nos oferece o quê? Nos oferece o meio de aprender. O meio de aprender é o exercício, é a prática. Às vezes a pessoa quer separar da mulher, do marido. Ora, se fomos nós que pedimos, imploramos a Deus aquela mulher, aquele marido. Nós imploramos. E agora a gente quer separar. Ainda Deus disse assim, olha, será que tu aguenta? Será que dá? Eu quero. Deixa comigo. E aí a gente quer separar. Numa encarnação que é bem curtinha. É 1 segundo na vida. E a gente não consegue. Então Deus nos coloca no meio e nos traz as provas para o aprendizado. É para que eu aprenda com as provas. E aí vem a verdadeira cura. Porque as minhas feridas, sejam físicas ou morais, elas são consequências de um mal que está em mim, que precisa ser curado. Eu vou tomar passe de tudo que é tipo, mas se eu não curar a causa... Chico já dizia, quando quiseram curar o médium curandeiro famoso, ia curar o olho dele, tinha um problema no olho que doía, ele sentia dores, tinha problema de visão e doía aquilo, a vista, né? E o médium se ofereceu para curar o olho dele, e podia curar porque ele tinha esse instrumento mediúnico de cura, que são alguns raros médiuns de cura que existem. E o Chico disse, não, deixa, porque eu estou acostumado já com esta enfermidade. Se você tirar, vai vir outra. E aí eu vou ter que aprender com outra.
Tem que começar tudo de novo, aprender, me acostumar. Deixa que essa eu já conheço, eu já sei as manias. Então essa feridinha que está aí, eu já conheço as manias. Deixa aí. Porque a causa ainda não estava eliminada. Então nós fazemos um reparo, um retalho no corpo, um remendo no corpo, e aparece outro problema. Porque nós ficamos remendando o corpo e não tratamos da causa da ferida. Divaldo Franco conta, para encerrarmos, que ele está na fila de check-in para viajar, está no aeroporto. 5 horas da manhã, porque Divaldo Franco, depois que se aposentou, ele 250 dias do ano ele viaja, trabalhando na causa espírita. 5 horas da manhã, ele está na fila no aeroporto, e ele está sorridente. E de repente alguém lá na outra fila olha para ele e diz: por que tu está rindo? O cara se invocou. Por que está rindo? É de mim? Ele já achou que era dele. Porque uma pessoa às 5 horas da manhã, numa fila, sorridente, imagina. E aí o pessoal já olhou, né, aquela cena. E diz o Divaldo assim: não, eu não estou rindo de você. Tá sim. Não, eu não estou rindo de você porque eu sou cego. E aí todo mundo riu, né? E ele se veio de lá, saiu da fila e veio de lá. E passou a mão na frente do rosto do Divaldo, assim, para ver se ele tinha alguma reação, né? Porque ele não acreditou que era cego. Já estava ruim. Uma pessoa às 5 horas da manhã, numa fila, sorridente, ainda mais cego. Mas os teus olhos não é de cego não, hein? E o Divaldo disse assim: não, é um problema do nervo ocular. Tá. E ele disse: não, mas essa voz eu conheço. Porque o Divaldo tem vários programas de rádio, de TV, super conhecido. Eu te conheço. Tu é o Divaldo Franco. Agora eu me lembrei. Essa voz é inconfundível. E você não é cego, não. Mas ele: sou sim. Eu sou cego para a violência dos outros. Porque as pessoas são violentas em gestos, em palavras. Essa pessoa vem e te diz uma palavra mansa, mas ela está querendo, por trás daquilo, está querendo dizer outra coisa. Ela quer te ofender, ela quer te atingir. As pessoas são violentas, são agressivas. Então, eu sou cego para isso. Para onde está indo? Eu estou indo para São Paulo. Tem uma parte. Eu também estou indo, diz outro. Qual é o teu voo? Eu vou tal. Eu mesmo o meu. Então tá, foram pro avião. Não deu outra. O Divaldo estava na fila 6C e ele na 6D do lado. E ele disse assim: vamos conversar bastante, não? Diz o Divaldo: não vão não. As pessoas aqui não têm por que ser importunadas. Elas querem viajar tranquilas. Mas eu tenho problemas. Sim, todos temos, né? Todos temos problemas. Então me dá um passe. Dou sim, meu irmão. Aí o Divaldo colocou a mão na perna dele e disse assim: calma, por que você não dorme? E aí o Divaldo tomou um susto, porque o homem dormiu. E ele ficou com uma inveja, porque ele não dormiu a viagem toda. E aí chegaram no aeroporto, enfim, terminaram a viagem. Diz o homem: agora, sabe que agora eu também estou sorridente? Que bom. Porque é isso o trabalho que deve ser realizado por cada um de nós, de autoconhecimento, de transformação íntima, de mudança íntima, de uma maneira diferente de olhar a vida. E aí nós vamos sorrir, porque nós vamos estar vendo de uma forma diferente. Vamos estar curando a ferida de dentro para fora.
vamos estar tratando e realmente curando-se, para que as extremidades também possam restabelecerem-se, para que as relações possam restabelecerem-se, porque o meio aonde nós estamos, a nossa família, o nosso local de trabalho, aonde estivermos, este meio tem o nosso tom. Nós contribuímos. Se não está bom, então façamos uma revisão de como é que está sendo a nossa contribuição.